Pai, Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza, com mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Nunca esqueça que você é especial para Deus e Jesus te ama de uma forma toda especial. Nós vamos continuar na divisão sistemática da Bíblia, estudamos que é uma mensagem sobre o livro dos profetas maiores, estudamos sobre a pessoa de Isaías, e agora vamos falar sobre a pessoa do profeta Jeremias, conhecido também como o profeta das lágrimas, né? A palavra-chave que eu queria prender a sua atenção chama-se sucesso. Você deve ter escutado muito esta palavra, sucesso. O homem nasce, se entende e começa a correr atrás do sucesso. E muitas pessoas conseguem sucesso através do louvor, cantores, né? As pessoas conseguem sucesso com empresários, são pessoas bem-sucedidas. Então o homem está sempre nessa luta em busca do sucesso. Mas esse homem que vamos estudar hoje, nesse momento, é exatamente o contraste. Se a gente analisar a vida do profeta Jeremias, um pobre fracassado, por um período de 40 anos, verdadeiro fracasso a sua vida. A gente olhando assim, ele foi desprezado pelos reis, pelos sacerdotes, desprezado pelos falsos profetas, desprezado até mesmo pelas pessoas pobres do seu nível. Mas diante de Deus, ele tinha um prestígio, algo extraordinário, né? Vamos estudar sobre esse homem. É claro que o tempo não permite que a gente se aprofunde muito sobre a pessoa de Jeremias. Mas eu já li esse livro aqui e quero dizer a você que dos livros da Bíblia, agora, pela misericórdia de Deus, eu terminei a leitura do número 33 da Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Nos últimos 30 anos me propus em ler. Eu já tinha lido ela assim, alternadamente, né? Mas capítulo por capítulo já iniciei a minha leitura de número 34 da Bíblia de Gênesis Apocalipse. E quero dizer para você que é o livro que eu mais tenho dificuldade de ler, por incrível que pareça, é o livro de Jeremias. Meu Deus do céu, não é fácil de ler esse livro, né? Não obstante as tantas leituras da Bíblia, e eu já li esse livro aqui, no geral, em torno de umas 40 vezes, mas é um dos livros que eu mais tenho dificuldade de ler, né? Mas Deus sempre fala forte comigo, através desse profeta Jeremias. O versículo-chave deste livro, nós vamos encontrar aqui no capítulo 2, o versículo número 19. Esse é o versículo-chave de todo o livro. É claro que eu não vou tecer um comentário sobre esse versículo. Versículo 19 do capítulo 2 diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. A gente observa aqui, o profeta, ele traz uma mensagem para o reino de Judá. O reino que era comandado ali, nós tínhamos reino norte e sul, o reino sul não existia mais, e agora ele traz para Judá. E neste texto aqui nós observamos que era uma mensagem dura. Eis a razão das pessoas não darem crédito na mensagem de Jeremias, porque era uma mensagem dura. Hoje nós estamos vendo aí um evangelho de água com açúcar. A maioria dos pregadores já não tem um compromisso mais com a verdade. Mas louva a Deus que nós temos nesse Brasil muitos irmãos assembleanos, como diz outro, raiz, que pregam a verdade, que ouçam o que deixam de ouvir. Uma coisa é certa, eles vão saber que teve no meio deles um profeta. Eu quero me deter mais ao capítulo 1 e falar sobre a sua chamada da pessoa de Jeremias. O versículo de número 4 do capítulo 1 diz assim, ó: e assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, tá? O próprio Deus agora se particularizando com Jeremias, ele começou a profetizar do ano 626 até 586. Foram 40 anos de ministério que Jeremias enfrentou cisterna, Jeremias enfrentou prisões, Jeremias foi levado para o Egito contra a sua própria vontade, porque ele tinha um compromisso com a verdade. E eu e você temos esse compromisso com a verdade, porque a verdade é que liberta. Jesus mesmo disse em São João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará.
Então, voltando aqui para o versículo 5 do capítulo 1, diz assim, ó: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que sejas da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Nós estamos vivendo uns dias aí que a gente vê muitos políticos aí envolvidos com a mentira, né, com o engano. E a gente vê aí durante muitos anos tem batido nessa tecla sobre o aborto. A Bíblia condena isso. Aqui a gente vê como é que Deus cumpriria um plano na vida de Jeremias se a mãe dele houvesse abortado. Aqui vou ler mais uma vez. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Antes que sair da madre eu te santifiquei. Então o assunto é muito sério sobre a questão aborto. Nós evangélicos condenamos essa prática. E tem políticos aí que a bandeira deles é essa, exatamente o aborto. Se você tem uma ideia, no ano de 1974, os americanos liberaram lá, foi criada uma lei para liberar o aborto. Desde 1974 até o presente, vocês já imaginaram, 63 milhões de crianças foram abortadas, crianças assassinadas, poderiam se tornar filósofos, intelectuais, cantores, pessoas importantes, e no entanto tiveram a sua vida ceifada, ainda no ventre da sua mãe. E aqui a Bíblia condena, porque antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, existe um propósito de Deus desde a concepção. O versículo de número 6 diz assim, ó: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele querendo fugir da responsabilidade que Deus tinha para a pessoa de Jeremias. Eu estou falando para alguém nesse momento, talvez, que vai acompanhar essa mensagem, que o Senhor te chamou, o Senhor confirmou o teu ministério, e você anda fugindo dos propósitos de Deus, você anda fugindo daquilo que Deus designou para você. Mas o Senhor te escolheu, né? E Deus não erra na escolha. Eu tenho uma mensagem que o tema dela é Deus não erra na escolha. Então, voltando aqui ao versículo de número 5, antes que te formasse no ventre eu te conheci, eu queria dar mais uma afinetada e mais um texto bíblico aqui para colaborar. O Salmo de número 39, quando o salmista inicia dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. As palavras não saem da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Aqui nós observamos no versículo de número 13, quando a pessoa do nosso salmista, ele fala sobre a onisciência de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. No versículo 13 ele diz assim, ó: pois possuíste o meu interior, entretecesse-me no ventre de minha mãe. Que coisa linda, no ventre da mãe. O versículo número 14 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Que coisa linda. Ele não tem uma expressão com mais clara. Ele diz terrível, porque ele vê que é a mão de Deus agindo ali, no desenvolver dele, no ventre da própria mãe dele. A gente observa aqui, né? Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. O verso número 15 diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Olha aqui, os meus ossos não te foram encobertos, ou seja, os ossos sendo gerados dentro da mãe, aos olhos de Deus, já tem uma criança ali, já tem uma vida ali, certo? O verso de número 16, os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Você está entendendo? E as pessoas aí apoiando o aborto, inclusive muitos crentes votando em pessoas que defendem a bandeira do aborto. Nós condenamos isso porque a Bíblia condena. E nós estamos do lado da Bíblia. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Vou voltar agora para Jeremias, que as horas elas passam velozmente, né? E diz aqui, olha, o versículo número 7. Porque Jeremias diz: Senhor Jeová, porque eu sou uma criança. Quantas crianças Deus usou no passado? Hoje é um dia, ocasionalmente, dia das crianças, né? Então, o dia das crianças, Deus tem um plano para as crianças do nosso país. Deus tem um plano para as crianças da nossa nação. Você que tem uma criança, um filho, um neto, valorize. E aproveite, curta essa criança agora, porque os anos passam rapidamente. E um detalhe muito importante:
Na eternidade não haverá isso. É uma oportunidade única neste universo agora, de ser pai, de ser avô, de ser marido, de ser esposa. É a única oportunidade. Jesus disse que do outro lado nem se casa e nem se dá em casamento. Então aproveite, valorize as crianças, né? Jesus mesmo disse: deixai vir a mim as criancinhas, não vos impeçais, porque dos tais é o maior no reino do céu. Então, nós vemos aqui, ó, ele dizendo como criança. Agora no versículo 7, Deus dá uma chamada nele, ó. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Que responsabilidade eu e você temos, aonde Deus nos enviar, falar este evangelho, pregar a mensagem de salvação, anunciar às pessoas que em breve Jesus virá buscar a sua igreja. E se essa pessoa não estiver preparada, infelizmente ela vai ficar. Aqui, versículo 8, diz assim, ó: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você não precisa temer, Deus é contigo. Deus te chamou, te capacitou, te instrumentalizou e Ele conta com você para essa última hora na evangelização. Precisamos proclamar este evangelho. E a gente observa aqui esse profeta Jeremias, se a gente estudar todo esse livro de Jeremias, é muito lindo esse livro. Porque a gente vê, chegamos lá no capítulo 18, a gente olha ali, quando ele vai à casa do oleiro, e vê a minha palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro. Você observa que o projeto de Deus é em descer. Se você quer crescer, quer ter sucesso, o segredo é descer ao joelho, a vida consagrada, a vida de santo temor a Deus, de obediência à sua palavra. Então ele desceu à casa do oleiro, e eu sempre digo que há duas formas de você ir à casa do oleiro. Ou você vai como observador, que foi o caso de Jeremias, porque o Senhor disse: olha, tu desce lá e observa como é feito o processo ali do vaso. E ele começou a observar o girar da roda, o barro, porque existe em torno de 200 tipos de barro. Mas desses 200 tipos de barro, apenas 8 tipos servem para fazer algum tipo de vaso. Então, para você ter uma ideia, dos 200 tipos de barro, 192 não tem utilidade nenhuma, a não ser para ser adubo, aterro, não é isso? E aquele desce à casa do oleiro, ele desceu como observador, tu observarás. Aí, então há duas formas de você ir à casa do oleiro: você vai como observador, ou você vai, meu amigo, como barro. Bom, como você vai como barro ali, olha, não é fácil. Eu digo para você, não é fácil você entrar na olaria como barro, para Deus modelar você, trocar esse teu coração de pedra em um coração de carne. E Deus quer fazer isso. Muitas vezes você precisa ir na casa do oleiro como um barro, para ser moldado, lapidado. Porque Deus quer te usar, Deus quer te levantar. E o Senhor Deus tem uma chamada com você. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 1, Senhor, mas eu sou uma criança, eu não sei falar. O Senhor não estava perguntando se ele era uma criança, Deus estava dando uma ordem. E se Deus estava dando uma ordem, porque Deus ia instrumentar, ele ia capacitar. Se Deus chamou você, meu irmão, chamou você, minha irmã, ele se responsabiliza. Agora você tem que se colocar na brecha. Vida de oração, vida, mais uma vez eu repito, de santo temor a Deus, e uma vida separada do pecado. Não tem ligação entre um homem de Deus, uma mulher de Deus e o pecado. Ou você abandona o pecado, ou o pecado vai tirar você da presença de Deus. É a única forma que o diabo tem para nos separar de Deus, é através do pecado. Paulo começa lá no livro de Romanos, capítulo 8, e ele inicia fazendo uma pergunta, no versículo 31, né, o que poderá nos separar do amor de Deus? Aí fala sobre tribulação, morte, altura, profundidade, vida, os anjos, o principado, a potestade, nada. Mas existe algo que você precisa ter cuidado: o pecado. Ele nos afasta de Deus. Por isso nós temos que romper o nosso lar, o nosso vínculo com o pecado, viver uma vida de temor a Deus, para que Deus venha nos usar da forma que usou o nosso irmão Jeremias. Um dia eu vou retornar e vou pregar sobre outros capítulos de Jeremias. Então nunca esqueça, essas pessoas que têm essa bandeira aí do aborto, eu e você temos que reprimir, reputar, não aceitar, porque a vida pertence a Deus. Só Ele tem o poder de dar e só Ele tem o poder de tirar. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.